a cidade de Vargem Alegre, a partir da união entre poder executivo, poder legislativo, igreja, associações, iniciativa privada e comunidade, prestará justa homenagem ao Padre José do Carmo Lima no centenário do seu nascimento. Nascido em 16 de julho de 1925, durante 42 anos, 4 meses e 19 dias, ele exerceu o seu sacerdócio na cidade de Vargem Alegre, tendo aqui assumido a paróquia em 12 de abril de 1959. Pessoa das mais queridas, Padre José do Carmo Lima receberá muitas homenagens, sendo uma em forma de entrevistas que iniciaremos nesse primeiro bloco. Mais do que falar de saudade, pretendemos, com essa sequência de depoimentos, fazer memória desse grande servo de Deus, Padre José do Carmo Lima, que escolheu Vargem Alegre para o exercício do seu ministério sacerdotal, para a vivência da sua missão, da sua vocação. Conversaremos com pessoas que conviveram com o Padre José, que o acompanharam na longa jornada do seu pastoreio e de sua total e irrestrita acolhida à gente da nossa terra. Eu sou Gilca Eli de Campos Franco. O meu primeiro contato com o Padre José do Carmo, quando ele veio para Vargem Alegre, eu estudava na escola Sebastião Machado dos Reis e todos os alunos da escola foram lá para o início da cidade para receber o Padre José. Esse foi o meu primeiro contato com ele. Eu tinha 10 anos de idade. E a partir daí, né, eu participando de todas as atividades da igreja, participei da catequese, né, e participar de todas as festividades na paróquia, juntamente com ele, aquela pessoa, né, amiga, maravilhosa, uma pessoa companheira e muito amável. É o fato marcante, né, na presença da minha vida com o Padre José, quando eu tive minhas 3 filhas. E meu marido, né, era de família evangélica e eu ficava preocupada, como que eu ia fazer para batizar minhas filhas? Aí eu peguei, tomei uma posição e convidei o Padre José, né, para ser padrinho das minhas 3 filhas. Então ele fez o batizado das minhas meninas e foi padrinho das minhas meninas. E ele tinha uma verdadeira admiração pelas minhas filhas. E quando elas eram adoeciam, ele ia para minha casa para fazer visita. Além de ser foi um pai espiritual para mim, né? Foi um grande companheiro e conviveu na minha vida, meus momentos alegres, meus momentos tristes. Ele participou de toda a minha caminhada na igreja como cristão. Não, o Padre José foi muito importante, né, aqui na nossa comunidade. Prova tanto que ficou muitos anos aqui na nossa comunidade. Ele tinha um verdadeiro carinho, né, com todas as pessoas. Podia ser rico, pobre. Ele tinha a verdadeira admiração. Tratava todo mundo bem. Sempre aquele sorriso lindo e maravilhoso. Então, o Padre José deixou um grande legado aqui na nossa comunidade. Aí tinha muito carinho pelas pessoas. Muito carinhoso, amável, sabe? Muito perseverante naquilo que ele fazia. Então é até difícil definir o Padre José, né? É a pessoa maravilhosa, digna, honesta, trabalhadora, amorosa. Aquele pai espiritual verdadeiro mesmo. Não, esse momento de celebração é muito marcante, né? Para a nossa comunidade, né? 100 anos, é muitos anos, né? Então foi muito importante e vai ficar na história de Vargem Alegre essa festividade que nós vamos comemorar, né? O centenário do Padre José. Eu me chamo Henriqueta Maria Dias Campos Franco, tenho 71 anos, nasci em Vargem Alegre e residente, né, na rua José Rodrigues Campos, número 50. Sou filha, né, de José Elias de Campos, vulgo José Crispim, e casada com Silas Machado Franco, né, o Machadinho. Meu nome é Silas Machado Franco, sou filho de Jovelino Machado Franco e Maria Rita dos Reis Franco. Ressaltar aqui que meu pai era batista, mamãe era católica, né? Então fui criado entre a igreja batista e depois tornei-me presbiteriano, né? Moro na rua Rodrigues Campos, número 50, Vargem Alegre, Minas Gerais. Pai de 4 filhos e 8 netos. Eu era muito criança, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade.
E o meu pai tinha um jipe. E a minha prima, que se chama também Henriqueta, o Padre José ia celebrar o casamento dela lá no Córrego da Frivura, perto ali do São Jovelino, né? Na casa da Margarida do Leu. E o Padre José foi conosco. Quando o Padre José chegou, né, para ir conosco, ele se apresentou. Foi a primeira vez que eu vi um padre na minha vida. E ele muito simpático, muito amável, né? Perguntou meu nome, da minha irmã que estava também junto comigo. Então, nesse dia, foram apenas meu pai, o Padre José, né? Eu e a Eliane. E ele foi, né, conversando, rindo, alegre. E daquele dia eu senti, né, ele assim, uma pessoa muito amável, muito carismática, né? E que me levou, eu creio que através desse primeiro encontro com o Padre José, me levou a ter uma amizade muito grande, com ele durante toda a minha vida. Eu achei assim, ele muito bonito, altão, diferente, e ele muito amável. Ele dirigiu, né, a gente, né, a mim, por exemplo, com muito carinho, sabe? Eu me chamo, né? Eu sou o Padre José, e você, né? Qual que é o seu nome? Sim, de uma forma muito amistosa, alegre, e que, né, encheu o meu coração mesmo de alegria de conhecer o padre. Fiquei feliz de conhecer o padre. Como eu já disse, meu pai era presbiteriano e a minha mãe católica. Tanto o padre quanto o pastor recebiam o mesmo tratamento, né? Então foi quando o Padre José foi celebrar a missa lá em casa, na igrejinha, né, que eu fiquei conhecendo, né? E daí para cá nós passamos a mantermos nasceu uma amizade e grande. Não, eu gostava muito do jeito dele lidar com as situações, né? Ele, por exemplo, era amigo do meu pai, frequentava a nossa casa e ele sempre pôde contribuir em alguns momentos, né? Mas com muita seriedade, né? Ele estava assim para ajudar, para resolver. Ele era alegre, descontraído, né? Muito alegre, descontraído, mas eu muito assim, à vontade mesmo, né? Então, eu conversava muito com ele, mas muito mesmo. Então, vou contar um fato aqui. O Machado era escrivão, mas ele vinha na sexta-feira saber quais eram as pessoas que iam se casar. Então, na sexta-feira, o Machado ia buscar os processos de casamento em Caratinga. E sempre quem atendia o Padre José era eu. Ele sentava, conversava comigo, me orientava. Então, nós conversamos tanto, que é até difícil eu mencionar assim, alguma coisa muito engraçada, né? E a minha memória também não é tão boa. Não é tão boa. Nós éramos assim, tínhamos uma afinidade muito grande e ele tinha muito respeito por mim e eu muito respeito por ele. E ele parecia que, pelo fato de eu conversar muito com ele, ele sabia do meu respeito com a igreja. E eu, durante mais de uma década, eu fui diretora da Escola Reverendo Boanerges de Almeida Leitão. E primava em deixar, né, a igreja fazer o trabalho na escola. Então a igreja tinha oportunidade de ir ensinar para os alunos e ele, né, organizava, né, os grupos, as irmãs, elas iam nas salas, ensinavam. E tinha também a Semana Santa. A Semana Santa eu percebi que alguns alunos ficavam meio preguiçosos de ir na Semana Santa. Aí um dia eu falei que, né, com eles que era para ir. E eles, né, uns foram para casa, eu vi uns dispersando, eu falei, a partir de agora eu vou em todas as missas na Semana Santa, né, para estar acompanhando os jovens. E foi assim, eu gostava de estar na igreja, gosto de ouvir a palavra de Deus, gosto da igreja católica, sinto bem, né, na igreja católica. E foi uma oportunidade que nós tivemos em conjunto de ensinar aos nossos alunos, né, os princípios, né, religiosos. Eu, através de estar levando, né, incentivando, e a igreja ensinando. Teve também a situação
quando ele fez 40 anos, né? 40 anos de sacerdócio. Aí a escola participou ativamente dessas festividades. Eu ia para as salas, junto com os alunos, né? Cantava e nós fizemos uma festa linda, linda. Andei com a bandeirinha, né? Bandeirinha branca, né? Né? Então, assim, eu achava assim, que era o meu papel, né? Enquanto cristã, primeiro, e como educadora, também contribuir na educação religiosa dos nossos alunos. Pelo fato do meu trabalho juntamente com a igreja, teve um dia que o bispo quis conhecer a diretora, que era evangélica, que tinha a igreja aberta para, né, o ministério. Tinha escola, né? Que tinha a escola aberta, a diretora, que era evangélica, que tinha a escola aberta para, né, a comunidade católica. E ele foi na escola para me conhecer. Quem levou foi a minha cunhada, Darquinha, que levou o bispo para me conhecer. Ele me achou diferente, mas eu acho que tudo isso é a questão assim, de ver, né? Padre José, quem era o Padre José? Padre José era um grande líder, era um religioso exímio, né? Com qualidades, né, que a gente não consegue nem mencionar, né? Você conseguia ver no rosto dele aquela simplicidade, aquela dedicação, aquele amor, né? Uma vida de exemplo, né? Como poucos tiveram a oportunidade de ter. Para mim, ele era uma luz que brilhava na nossa Vargem Alegre. Eu vejo como uma luz brilhante mesmo na nossa comunidade. Eu tenho duas. Posso contar as duas? Eu já tenho achado melhor de memória, eu sou ruim, padre. A primeira é com relação ao cartório, né? Sempre quando eu saía, a Riqueta ficava me substituindo, né? Ela o recebeu, né? Ele vinha pegar os dados, se tinha casamento na roça, na zona rural, se não tinha, né? E eu, naquela época, todo o material feito, né? Hoje é feito no computador, nós faríamos na máquina, né? Você lembra, né? Então eu datilografava os editais, né? Como ele vinha toda semana para saber as informações, né? Dos dias dos casamentos, né? Aí eu fazia os editais em duas vias, uma para mim e outra para ele. Aí ele vinha, talvez no dia que nós estivéssemos no cartório, ele vinha e informava da Riqueta. Esse casamento aqui é para que dia? Esse aqui é para que dia? E a outra, também com referência a cartório, ele levava os editais, marcava, aí já era comigo. Esse casamento é na zona rural ou aqui na rua? O Padre José, esse casamento lá na Lagoa Jacinto. Mas onde? Lagoa Jacinto, lá perto de Patinga. Eu não tinha carro. Então vamos fazer assim, né? Aí você vai comigo, levava o juiz de paz, né? Nós fazíamos o casamento, ele fazia lá o casamento dele e pegávamos o macarrão com frango e vinha embora. Né? Não são uma, duas ou três vezes, não. Isso foi anos e anos, né? É com chuva, é com sol, né? E nós íamos no Cordeiro, Lagoa Perdida, Lagoa Nova. E assim, eu fiquei devendo muito, muito, muito ao Padre José por grandes favores que ele me fez, né? Tanto como, né, como pároco e como homem comum. A outra mais importante que isso, ele, alguém que sabia já deve ter ido, já deve ter partido para outra. Eu fui escolhido, né, como presidente da Comissão de Emancipação do Distrito de Vargem Alegre. Reunimos lá umas 300 pessoas. Mais ou menos. Mais ou menos 300 pessoas. Aí todos queriam ocupar o cargo de presidente, ou secretário, né? E ele, né, sábio, né, inteligentemente, né, íntegro como era, né, humilde também. Ele pediu a palavra, nós concedemos a palavra, e eu que estava na frente lá dessa reunião, né, ele sugeriu, vamos usar a democracia,
Aí já era como cidadão comum, como se fosse até um filho de Vargem Alegre. Vamos usar a democracia, vamos fazer uma eleição, vamos escolher o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Assim fizemos, pela orientação dele. Inclusive, ele fez parte da Comissão de Emancipação, que nos ajudou muito, muito. Tá aí nós conseguimos emancipar Vargem Alegre. Tá aí a cidade. Olha, ele deixou o legado na igreja, por exemplo. A gente conseguia ver que ele era, né, um pastor zeloso no cuidado com as ovelhas, né? Então, ele era ele tinha assim, vou falar da conduta dele, ele dedicou-se ao ministério, a causa que ele, né, se propôs, ele o fez, mas de uma forma assim que poucas pessoas realmente conseguem fazer. Por isso, para mim, ele é uma estrela brilhante mesmo. E ele também ajudou, né, na nossa comunidade. Porque quando o Padre José se dirigia às pessoas, quando ele caminhava na rua, ele conseguia demonstrar, né, humildade, simplicidade, sinceridade. Ele era uma pessoa transparente, realmente transparente. Amoroso, caridoso, cuidadoso. Então são assim qualidades que a gente, né, admirava, né? Todas as pessoas que conviveram com ele, eu tenho certeza que elas conseguem ver isso, né? Essas, né, qualidades do Padre José. Era um cristão realmente, né? Um servo de Deus que ministrou a palavra com cuidado, com dedicação, que não mediu esforços. Ele saía, né, de animais, né, e as distâncias eram muito grandes, não eram perto, né, não era perto, e ele ia. Eu acho que ele nunca fez isso, nunca reclamou, né, do que ele fazia em seu ministério. Então ele era assim muito, era uma pessoa assim, um cristão de verdade, né, uma pessoa assim que a gente admira, né, admira. E quando ele fazia isso, ele também contribuía na comunidade, porque ele ensinava. Então, tenho certeza que muitas pessoas aprenderam com ele. Ele era muito moderado. Nunca imaginei, nem nunca vi falar, e tenho certeza que não ocorreu. Ele nunca entrou em nenhuma questão polêmica na vida dele. Né? Sempre em paz, sossegado, cuidadoso. E tudo isso, né, a vida dele é um exemplo para quem conviveu com ele. Agora, eu acho que também fez uma coisa muito importante que precisa de ser explorada. Os livros que o Padre José deixou. Então, naqueles livros, tem grandes ensinamentos. Então, as nossas escolas, eu vou deixar aqui, né, um pedido, que as nossas escolas tenham aqueles livros para que os alunos possam ler, possam pesquisar, possam tirar lições, porque aquele trabalho dele foi um trabalho que ele fez para deixar, para que as pessoas aproveitassem e soubessem o que os seus antepassados fizeram e que eles também têm que fazer. Né? Ele cita a pessoa que doou o terreno para a nossa comunidade Vargem Alegre. O que ele mostra? Que a pessoa era uma pessoa despreendida, que tinha uma visão comunitária. Né? Então, ele trouxe ali um bem comum. Então, precisamos ensinar. O trabalho dele, né, como pároco, quanta dificuldade ele enfrentou. Então, as pessoas têm que saber, entender que a vida, né, tem que vencer os desafios, que nós temos dificuldades. Então, aquele livro só tem ensinamentos para mim não tem... Eu acho que um livro assim, excepcional, que não é trabalhado, que precisa ser trabalhado, porque as pessoas aprendem com o exemplo. Então, eu acho assim que ele deixou um legado. E isso precisa de perdurar, né? E de, né, ser do conhecimento das pessoas. A história dele, o que ele fez, né, para trazer o evangelho, para ensinar as pessoas. As pessoas precisam de conhecer que ele teve, né, venceu muitos desafios, que ele batalhou, né, que ele buscou mesmo o bem comum, né, o bem da comunidade, o bem das pessoas, para alcançar a vida eterna, que
no fundo, né, todos nós sabemos e temos conhecimento que ele queria, né, que as ovelhas alcançassem a vida eterna. Então, para mim, ele se entregou pelas ovelhas e pela comunidade, porque eu penso que ele tinha, né, na mente ensinar para os fiéis da igreja e para toda a comunidade, porque a vida dele foi exemplar. É uma vida maravilhosa, né? Eu vou resumir resumidamente. O Pai José, né, ele viveu e conviveu, está até escrito lá na Bíblia, foi Jesus quem falou, né? E ele veio, né, deu o testemunho, né, até o dia do falecimento, né? Que foi um homem humilde e manso de coração. Ele deu esse exemplo que poucos... É raridade, uma pessoa ser humilde e manso de coração. Mas ele mostrou, deu esse testemunho para nós. Sem contar a integridade que ele viveu. É um homem íntegro. É um homem cheio de virtudes. Se a gente falar sobre as virtudes do Pai José, eu estou um pouco debilitado por causa da minha doença. Eu falaria aqui o dia inteiro, né? Igual a Henriqueta fez aqui agora, né? Porque são muitas as viagens. A nossa convivência foi boa, foi excelente. Ele era uma pessoa, né, virtuosa, né? Então, né, para defini-lo com a palavra, né, então seria virtuoso, né? Virtuoso, porque a virtude, ele tem, né, ela agloba várias qualidades, né? Meu nome é Vanilda, sou aqui de Vargem Alegre, nascida e criada aqui em Vargem Alegre. Convivi muito com o Padre José, pessoa excelente, considerava um pai espiritual para mim, para a comunidade. Nos deixou um legado muito grande, de muitas realizações, de muita espiritualidade. Era uma pessoa sensível, de um amor muito grande com a comunidade. Era um verdadeiro pastor, que não media esforços de ir até a ovelha. Nos deixou, assim, um amor muito grande pela igreja e nos mostrou que primeiro vem Cristo e depois nós. Foi uma das mensagens que eu mais aprendi com ele, que a gente deixa o Cristo aparecer em nós. Padre José, se fosse para definir ele em uma palavra, eu o definiria como amor, carinho e espiritualidade. Uma pessoa super honesta, um padre que tinha um zelo pelo sagrado muito grande, que para mim é a melhor qualidade do padre, esse zelo com o sagrado, porque através deste zelo ele nos mostra o quão grande é o amor de Deus por nós. Isso vem do padre, o padre que nos ensina isso. Hoje eu estou aqui na igreja Santa Luzia, que para nós e para o Padre José foi o segundo amor dele. Primeiro a matriz, né, a nossa paróquia São José de Vargem Alegre, e segundo a igreja Santa Luzia, que era um amor que ele tinha com a menina dos olhos dele. Ele tinha um sonho de ver essa igreja construída. Era um sonho que, graças a Deus, através das pessoas, né, do Padre Jamir, que era o pároco aqui na época, foi realizado. E hoje a gente está aqui tentando manter essa igreja, organizando juntamente com o Padre Fabrício, mas a gente olha para essa igreja e tem uma lembrança muito grande do Padre José, porque ele tinha um prazer enorme de celebrar aqui nessa igreja. Luzinha, foi no seminário, não é? A gente se encontrou primeiro no seminário de Mariana. Aliás, o grupo de Caratinga se reunia aqui em Caratinga, então o primeiro mesmo foi aqui em Caratinga, com o grupo de seminaristas. A gente se reunia lá no palácio com Dom Cavati, né? E a amizade nossa de colegas de curso, né? Ele era mais adiantado do que eu, né?
E a gente conviveu muitos anos assim, nessa época do seminário, né? Era muito elogiado pelos superiores, né? Muito bom, estudioso, claro, né? Muito culto ele, né? Muito culto. Se dava muito bem com as pessoas todas, né? Apresentava-se às vezes no seminário, junto com os seminaristas, né? Nós ficamos no mesmo salão. O seminário eram duas divisões, os menores e os maiores, né? Então nós éramos os maiores. Eu chamava médio, porque tinha o seminário maior também depois, né? Então os médios, os meninos, os médios e o seminário maior, que era outro prédio, né? É outro prédio. Olha, nas férias, naquela época, nós nos reunimos lá em Vermelho Novo, né? A gente lembra, carregando mala, a pé, da Ribaía lá, né? A pé, subindo a serra, descendo a serra, né? E uma época muito boa. Inhapim também, né? Inhapim, o Padre José do Carmo foi cooperador do Padre Otton, tá? No primeiro ano dele, né? Eu era seminarista ainda, né? A gente teve muito contato lá em Inhapim também. A gente apreciava muito o Padre José do Carmo. É um ótimo padre, Nossa Senhora. A gente se encontrava sempre, né, com padres, né? A gente sempre se encontrava em encontros, e mesmo fora de encontros, né, passeios, né? Sempre se encontrava, né? E ele deixou uma marca muito grande na vida da gente, né? Muito mesmo. Né? Ele foi muito bem acolhido lá, né? O povo de Vargem Alegre, povo maravilhoso. Assim. Não é só por causa de estar na frente de você, não. Né? O acolheu muito bem mesmo, né? Um padre santo. Acho que eu posso dizer que é um padre santo. Senhor, dá uma palavrinha para o povo do Vargem Alegre, nesse momento da celebração do centenário do Padre José do Carmo, um recadinho só para eles. Quero dar os parabéns a vocês de Vargem Alegre, né, por essa homenagem que vão fazer a ele, né? Vocês acertaram muito mesmo e a gente pede a Deus, nas minhas orações, que seja muito bem feita essa lembrança da presença dele entre vocês, né? E o pessoal que conviveu com ele lá vai ter a ocasião de falar muito, muito, muito sobre ele, né? E a gente vai ter essa ocasião também de estar ouvindo ou sabendo depois por notícia esse contato do povo de Vargem Alegre com a presença saudosa do Padre José do Carmo. Cada memória é uma lembrança de que, embora ausente, o Padre José do Carmo ainda está presente em nós e na comunidade paroquial. Buscamos reconstruir, através de muitas passagens, as conexões, as interações praticadas no dia a dia da vida em comunidade. O legado deixado pelo bom pastor, Padre José do Carmo, foi um legado de fé, oração, humildade, ética, coragem e cultura religiosa. Agradecemos aos participantes destas entrevistas que, com muito carinho, respeito e emoção, relataram momentos inesquecíveis do convívio com o pároco Padre José do Carmo Lima.